dons espirituais, mas mesmo assim uma igreja que vivia em alguns dilemas, principalmente no que tange o serviço leal, o serviço fiel a Deus e a sua obra. E Paulo, nesse capítulo 4, ele vai dar uma instrução muito interessante e muito cirúrgica àquela igreja que, diante das tribulações e diante das lutas que aquela igreja está enfrentando, o mais importante que ela tinha que entender e perceber que as aflições, as tribulações que todos enfrentavam ali não poderiam ser consideradas tão importantes diante da glória de Deus, daquilo que o Senhor estava por realizar ali. Paulo diz assim: por isso não desfalecemos. Desfalecer aqui não significa necessariamente falecer, morrer, perder a vida, mas é perder o ânimo, perder o foco, perder a vontade, né? É alguém meio que desmaiado diante das situações adversas que a vida às vezes impõe a cada um de nós. Quem nunca enfrentou uma adversidade tal ponto de que em algum momento você tenha pensado em desistir? Isso eu não digo da igreja, da família, de si mesmo, do trabalho. Enfim, são situações que amargam a nossa alma, que trazem, nos levam a pensar se vale a pena ou não prosseguir, se vale a pena ou não continuar. Até porque os alvos que Deus estabeleceu para a nossa vida são difíceis, é verdade, porque exige de nós renúncia, exige de nós desapego, exige de nós propósito, e nem sempre a gente consegue manter firme tudo isso em nosso coração. E Paulo diz que essa igreja não poderia perder o rumo, perder o alvo, perder o propósito, não poderia desfalecer, porque ainda que os problemas viessem, afligisse o nosso coração, que afligisse a nossa vida de tal ponto que a gente viesse se sentir fraco, contudo, o homem que existe dentro de nós, o homem interior que é revestido em graça, em glória, em promessa, ele vai se fortalecendo, vai se renovando a cada dia. Quantos aqui nunca pensaram em parar, pastor Danilo? Quantos aqui nunca pensaram em dar um chamado tempo? Vou dar um tempo, não dá mais, né? Você se sentiu muito sobrecarregado, muito afligido. O próprio Jesus, entendendo as demandas da vida, os problemas que a vida enfrenta, ele vai dizer assim: portanto, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Todo aquele que estiver cansado, sobrecarregado, vai até onde? Vai até ele. Jesus é aquele que alivia o jugo, Jesus é aquele que alivia a carga. E por mais que a gente sinta assim dificuldade de caminhar, nós vamos sempre encontrar nele aquele que vai trazer alívio às nossas dificuldades. Quantos aqui nessa manhã precisam desse alívio para conseguir caminhando e prosseguir? Glória a Deus. Tribulação é algo que faz parte da vida e do contexto cristão. Você que é crente e acha que a sua vida vai ser só um morango ao leite, você está enganado. Pelo contrário, só se declarar crente, servo de Deus, você tem que entender que as tribulações virão na sua vida e contra você. Mas em todas essas coisas, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Pega a mão da mão e diga assim: nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós não podemos deixar com que os problemas da vida, os embates, as demandas, as batalhas exteriores tire de nós, nos enfraqueça ao ponto de achar que as promessas de Deus não têm mais sentido e nem relevância para a nossa vida. Quem está escrevendo isso é um homem chamado Paulo, que muito sofreu por causa do Evangelho. Na verdade, a vida de Paulo é marcada mais por sofrimento do que por qualquer outra coisa. Você lembra que quando ele tem um encontro com Jesus no caminho que ia para Damasco, aquela sua conversão estupenda, maravilhosa, uma conversão extraordinária, um encontro, irmãos, singular de Jesus com Paulo. E quando Jesus vai chamar Ananias para que ele fosse naquela casa orar por ele, que estava em oração, tendo visões que ele não entendia, Jesus vai dizer a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu, o Senhor dizendo para Ananias que o que faria com Saulo: este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer
pelo meu nome. Verdade. O ministério de Paulo não começou com a promessa, aleluia, de um profícuo ministério. A chamada de Paulo começou, aleluia, com a certeza de um profundo sofrimento. Verdade. É muito forte isso aqui. Paulo teve o seu ministério startado, iniciado, sabendo antecipadamente o quanto ele iria sofrer por causa do evangelho que um dia ele perseguiu. Tudo aquilo que Paulo fez alguns sofrerem, ele também iria sofrer, porque só entende a dor de quem sofre quando essa pessoa sofre também. Falar de sofrimento, pregar sobre sofrimento, ensinar sobre sofrimento sem nunca ter sofrido nada em prol daquilo que você está defendendo, isso não é um sofrimento de verdade, isso é só teoria. E vida cristã exige do cristão prática. Ao final da sua vida, no finalzinho, Paulo vai dizer assim: trago no meu corpo